Então, muito obrigado por lembrar. Não estávamos gravando, infelizmente, o shiur. Nós estamos falando sobre Yom Ha'atzmaut, Dia de Independência de Israel, e estamos falando sobre, né, passaram-se 10 minutos, quase 20 minutos do shiur, aproximadamente. Desculpa, não estava gravando. Nós vamos seguir explicando. E tem que participar da aula. Por isso que eu não deixei gravando. Então, hoje é praticamente impossível nós citarmos todas as linhas judaicas. E o que se diferencia as linhas judaicas de hoje das linhas judaicas do passado? As linhas judaicas do passado eram inimigas umas das outras. Inimigas. Por exemplo, nós tínhamos os zelotes, se não me engano, que eram inimigos dos saduceus, que eram inimigos dos pirushim, que eram inimigos dos essênios. E um era inimigo do outro ao ponto de chegar a matar um ao outro. Isso é inadmissível dentro do judaísmo. Entendeu? Hoje não. Tem o cara que é de equipar preto, tem o cara que é de equipar de crochê, tem o cara que usa chapéu e o que não usa chapéu. E você está na Arakevet, que é o trem aqui vindo para fazer eu venho embora, por exemplo, de Tel Aviv. Em geral, vem sempre um rapazinho lá do último vagão que está de equipar, vai te chamar para me dar para Arvit, não para Arvit. E aí você chega lá no fundo do trem, tem o cara que está de preto, tem o cara que está de roupa do exército, tem o cara que está só com pazinho de bermuda e de chinelo, tem N tipos de grupos representados ali e conta todos como Miriane, todos fazendo tefilá junto, e um precisa do outro. Então a diferença de hoje para aquele tempo hoje existem linhas, mas não somos inimigos. Somos todos brothers, parceiros. Entendemos essa lição já passamos essa fase. Então o segundo exílio veio sobre o povo de Israel por conta do Sinat Hinan, tá bem? E ele veio por conta de Roma. Hoje nós ainda temos muitos judeus em exílio. Esse exílio que nós temos hoje, ele é reflexo em grande parte do exílio romano. Em grande parte do exílio romano, se não, vamos dizer aí 70%, 80% é proveniente dele. A culpa, o motivo do nosso exílio atual. Os judeus passaram a ser dispersos a primeiro momento para toda a região, com o qual não precisava de muitos navios para navegar, porque naquele tempo eram ou a pé, ou um pouquinho de navio, ou de camelo, de jumento. Então, as regiões primeiramente populadas foram as regiões regionais aqui. Então, nós temos aqui a Babilônia, que foi povoada, o Egito, Líbano, todas essas regiões que foram as primeiras regiões com as quais os judeus foram dispersos. Uma nós devemos citar em grau de importância, que foi o exílio babilônico. Por quê? Em geral, as pessoas têm uma mania de associar a Babilônia com algo ruim, devido infelizmente, à visão cristã sobre a Babilônia. Para o cristianismo, Babilônia é um sinônimo de pecado. Para o judaísmo, não. Baruch Hashem, que teve a Babilônia. Baruch Hashem. Por quê? Porque enquanto aqui em Israel os judeus eles eram perseguidos e mortos por estudar a Torá, estudar o judaísmo, a Babilônia liberava, não tinha problema nenhum a pessoa estudar o judaísmo, não tinha nenhum problema nenhum os rabinos se reunirem, estudar e fazer tudo. E até por isso existem dois Talmud, um maior e um menor, um que é mais importante e o outro que é menos importante. Nós temos o Talmud Yerushalmi, evidente, foi concluído em Yerushalayim, no território de Israel. Ele é mais conciso, mais difícil de entender, muito mais difícil de entender, e poucas pessoas estudam. Por quê? Como ele foi escrito em Yerushalayim, no território de Israel, no período em que os romanos matariam alguém por estar escrevendo, por estar estudando a Torá, então ele foi escrito às pressas, escondidas, muitas vezes as frases não saíram com tanto nexo quanto deveriam, e aí os rabinos acabaram que não adotaram esse Talmud. O Talmud Bavli se desenvolveu por mais tempo, ou seja,
foram mais tempo com que os rabinos foram estudando a Mishnah e foram compilando a Mishnah e foram compilando a Guemará, na verdade, e foram elaborando os debates. Ele foi escrito com tranquilidade, poderiam ter N sofrendo escrevendo e não teria problema nenhum. Então, e ele também é posterior ao Talmud Yerushalmi, ou seja, as ideias que já vêm do Yerushalmi também estão incutidas dentro do Bavli. Por isso que o Bavli é maior, porque ele tem não só as ideias do Yerushalmi, como também as suas próprias ideias, e por isso ele é mais importante, porque ele não foi feito sob pressão. É um Talmud que foi escrito, foi dirigido Lilachat, sem pressão. Após toda essa dispersão dos judeus na Europa e tudo, por volta do ano 1400 e bolinha, os judeus passaram a emigrar também para as Américas. E junto com as imigrações foram construindo comunidades, sinagogas e tudo. E os judeus eles passaram também a ter seus próprios costumes aqui e ali. Aqui tem um costume de fazer assim, ali tem um costume de fazer assado. Porém, o judaísmo se manteve, como nós já dissemos, graças à sinagoga e à família judaica, como nós dissemos já, o Shabat. Um ponto crucial do judaísmo, que é importante ressaltarmos, é que todas as comunidades se mantinham em contato. Não existia um judaísmo alheio. Então, hoje em dia, por exemplo, quando uma pessoa fala, mas a minha bisavó era judia, se a sua bisavó era judia, ela frequentava uma comunidade. Se ela frequentava uma comunidade, tem o relato dela, tem o registro dela. Só pegar o registro dela e mas ela veio fugida de tal lugar. Então, ou seja, a pessoa também não sabe nem o que ela está falando. Por quê? Porque as comunidades judaicas elas sempre mantiveram contato uma com as outras, sempre se mantiveram próximas umas com as outras e assim manteve a unicidade do judaísmo por esses 2000 e tantos anos. Ou seja, a diáspora, a Galut, ela vem ocorrendo, ela ocorreu por inúmeras vezes, desde o ano aproximadamente de 400 a 800 antes da Era Comum, até o ano 70, 80, 200, 300, que foram os grandes exílios, até o período de Bar Kokhba, que nós vamos falar desse período um pouco mais para frente, próximo de Lag Baomer. Então, os judeus acabaram por estar dispersos no mundo. Pois bem, nós rezamos em todas as nossas Hagim, no final de todas as nossas Hagim, qual é a frase? Acabamos de fazer Pesach. Qual foi a última frase que nós falamos da Haggadah de Pesach? Leshana Haba B'Yerushalayim. Leshana Haba B'Yerushalayim. Muito bom, muito bom. Então, se estamos dispersos, qual que é o maior desejo dos judeus em dispersão? Retornar a Israel. Retornar a Israel é conhecido como aliá. Qual é o sentido da palavra aliá? Qual é o pirush dessa palavra? Aliá vem do verbo la'alot, subir. Então, sempre que se diz respeito a Israel, se diz aliá, subir. Vou subir para Israel. Porque, em termos espirituais, Israel é a terra mais elevada do mundo. Então, se é o lugar mais elevado do mundo, nós nos elevamos quando subimos a Israel. Então, o retorno das pessoas à terra de Israel se dá de tempos muito remotos. Em grande número, esse início do retorno, ele se dá a partir do ano 1200, porque é quando os rabinos começam a querer voltar, começam a ensinar as pessoas que devem voltar a Israel. E aí, iniciaram-se mais ou menos, vou citar alguns pontos principais. No ano 1211, cerca de 300 rabinos fizeram aliá, vieram com suas próprias pernas, com seus próprios bens, suas próprias condições. Em 1244 e 1267, os judeus fizeram aliá da Europa em grande número. Em 1492, iniciaram-se as aliot provocadas pelas expulsões dos judeus.
por conta da Inquisição Católica, que ocorria muito. Então, os judeus foram expulsos da Europa, da Espanha, a princípio, depois da Itália, depois da França, depois de todos os países da Europa que dava para ser expulso e que não dava também, foram expulsos. E todas essas expulsões, elas acabavam resultando em aliar. Algumas pessoas iam para outros países, outras falavam, vou voltar para Israel mesmo, se eu tenho que morrer, eu morro em Israel, e assim vai. Grandes líderes racídicos, por volta do ano 1700, da metade desse século, fomentavam o retorno das pessoas a Israel. Eliyahu de Vilna, do século XIX, 1882, e 1903, e 1904, e aí foram tendo novas e novas aliot. Já nesse momento, por alguns outros motivos, que seriam o antissemitismo crescente fortemente na Europa. Tá bem? E esses aliotos foram ocorrendo, até por volta do ano 1940, 1900 um pouco antes disso. As pessoas fugiam do Império Nazista, depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra Mundial, antes do início da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a presença do povo de Israel no território de Israel sempre existiu, sempre foi presente. Por que é importante ressaltar isso? Porque existem muitas pessoas que dizem que Israel, os judeus, são exploradores e que vieram para cá somente depois do mandato britânico e que essa terra é dos palestinos, isso e aquilo outro. Essas são ideias erradas, totalmente inapropriadas de nós deixarmos com que elas se propaguem. Então nós devemos saber que a presença do povo judeu no território de Israel, ele é muito antigo. Tão antigo que remete aos patriarcas, Abraham, Yitzhak, Yaakov, aos quais essa própria terra foi dada como presente. Com a criação do Estado de Israel, em 1948, o ato de retornar a Israel tornou-se um direito garantido a todo judeu. Esse direito garantido a todo judeu é chamada de Lei do Retorno. A Lei do Retorno é conhecidíssima para as pessoas, apesar de que, em geral, as pessoas falam, eu quero fazer aliá. A pessoa que deseja fazer aliá, ela tem que conhecer muito bem as leis de retorno, porque as leis de retorno diz e quem pode, quem não pode, quem é judeu, quem não é judeu, quem é considerado judeu para a lei do retorno, quem não é considerado judeu para a lei do retorno. E hoje em dia, não só a lei do retorno, mas também a Sornut. A Sornut é o órgão do Estado de Israel hoje que cuida da aliá. E para fazer aliá hoje, uma pessoa tem que passar no crivo, nas condições com as quais a agência judaica ela estabelece. E ela pode dizer, esse é judeu, esse não é judeu. Se ela quiser fazer com que uma pessoa que nunca teve contato nenhum com o judaísmo, ela achar que ele é judeu, ele pode fazer aliá. Se ela achar, não, essa pessoa não é judeu, infelizmente, não faz aliá. Então, mais ou menos funciona assim. A pessoa tem que ter prova para provar que é judeu. Tem N leis. Nós falamos muito sobre isso pela questão de que tratamos com o ensino de pessoas que querem se converter ao judaísmo. E um dos temas mais abordados, mais perguntados, mais questionados é aliá. Tá ok? Então, a priori, a lei de retorno estabelece que Israel estará aberto à imigração de todos os judeus de todos os países da diáspora. Por sua parte, na lei do retorno, primeiro capítulo de retorno estabelece: todo judeu tem direito a ingressar ao país como olé ou imigrante. Todo judeu ou descendente de judeus tem direito de fazer aliá, ou entrar como imigrante. Uma coisa muito interessante aconteceu esses dias aqui na nossa sinagoga. Veio um rapaz do Brasil e ele tinha N provas de uma ancestralidade judaica dele lá para quantas gerações, Raul? 14? Desde o ano 1600 ele conseguiu buscar.
provas e livros e genealogias e tudo, e tudo, e tudo. E ele apresentou isso para Arabanut, e quando Arabanut ratificou o visto dele, a Arabanut ratificou um visto como Zera Israel, descendente de Israel, semente de Israel. Ele recebeu um visto de 1 ano. Em geral, a Arabanut não emite vistos de 1 ano, ela emite vistos de 3 meses. Então, a cada 3 meses, a pessoa tem que ir no Misrado da Penim, Ministério do Interior, renovar esse visto. Porém, a pessoa ela tinha uma comprovação de que talvez há 500 anos atrás ela pudesse ter um ancestral judeu. Então, a Arabanut ela facilita para esse tipo de pessoa, porém, tem que ter provas. Seja algum tipo de árvore genealógica, algum tipo de pesquisa tem que ter, tem que apresentar e tem que ser aceito para Arabanut. Eles têm que acreditar nisso, né? Então, aliás, ela foi sonhada. Nos últimos 2000 anos de história, aliás, ela foi sonhada por todos os judeus. Todos os judeus desejaram fazer aliás. Esse foi o sonho de todos. O nome deste sonho é hoje chamado de o sonho de viver em Israel. Eu não vi ninguém conseguir esse tipo de visto com o DNA, ok, Itzhak? Pode ser que eles levem em consideração, pode ser. Qual é o nome que se dá às pessoas que desejam viver em Israel? Ou que amam o território de Israel, ou que acreditam que o território de Israel é um início da vinda de Mashiach, algo assim, sionista. Muito bom. O movimento sionista, ele se deu por volta do final dos anos 1800 e alguma coisa, por uma pessoa chamada Theodor Herzl. Theodor Herzl. Qual é o problema com o qual os judeus da época religiosos não foram na ideia do Theodor Herzl? Porque o Theodor Herzl ele não era religioso. Ele era um pensador, um filósofo, e ele não tinha nada a ver com religião judaica. Ele era judeu, de nascimento, judeu. Só que ele não tinha nenhum tipo de familiaridade com religiosidade. Ou seja, para os judeus da época, um judeu que não é religioso, que não era religioso, não foi fomentar com que os judeus passem e retornar a Israel é algo inconcebível. Como pode um cara nem pratica a Torá e quer falar que eu tenho que voltar para Israel? Porque no pensamento medieval, no pensamento judaico, principalmente para o lado racídico, para esse lado ortodoxo, a ideia era, só voltaremos a Israel com o Mashiach. E ainda é, para muitas linhas judaicas. Para outras não. Primeiro volta a Israel, depois vem Mashiach. E para outras vem Mashiach, depois volta para Israel. Então, Theodor Herzl e todo o seu movimento ele foi muito rejeitado pelos movimentos ortodoxos do judaísmo, pelos movimentos religiosos do judaísmo. Várias coisas ocorreram no período de Theodor Herzl que fizeram com que ele estabelecesse o seu pensamento e fortalecesse a sua ideia sionista. Um fato muito conhecido como o caso Dreyfus. O caso Dreyfus é um caso de uma família que vivia em Paris, na França, e ele foi acusado de traição com provas forçadas, com julgamento forçado, foi negado a defesa, foi negado tudo, e foi condenado somente pelo fato de ser judeu. Theodor Herzl, que via esse ódio crescente dentro das pessoas contra o judaísmo, ele não conseguia mais ver isso, não conseguia mais conviver com isso. Ele começou a pensar, a chegar ao ponto de montar todo um movimento de estabelecer um território para Israel. A princípio, não sei se vocês sabiam disso, Israel poderia ser em qualquer lugar do mundo. A ideia do Herzl, a ideia dos primeiros sionistas, não era tão religada à região de Sião, mas sim ao fato e à necessidade de os judeus terem um lugar.
chegaram a cogitar um pedaço da Angola, um pedaço da Argentina, um pedaço de vários outros lugares, tá ok? Porém, é impossível existir Israel em outro lugar que não seja Israel. Inaceitável para qualquer judeu falar, eu vou morar em Israel. Onde? É na Argentina. Aproveita, perto da Patagônia, aproveita e passa em São Paulo, um Beit HaMikdash que tem lá também, já se fosse assim, né? Então, sem sentido nenhum. Então, Israel era para ser Israel e não teria outro jeito, não teria outra forma de pensar, tá ok? Então, com o antissemitismo crescente, explodindo na Europa, o movimento sionista ele ganhou muita força. Eu vou ler um trecho do livro El Estado Judío, o Estado Judeu, do Herz. Tem em espanhol, vou tentar traduzir simultaneamente, tá ok? São palavras do Herz. Eu acredito entender que o antissemitismo, que é um movimento muito complexo, vejo que este movimento como um judeu, e sem ódio e sem medo. Creio reconhecer que o antissemitismo está fomentando um ódio ruim dentro das pessoas. E vai ser que é um prejuízo, uma coisa ruim herdada de muitas gerações, levando à intolerância religiosa. Mas também vejo que nós temos o direito de ter uma defesa legítima. Eu não estou analisando a questão judaica como uma questão social, muito menos religiosa, senão que ela tenha, apesar de que ela possa ter também esses contrastes. Mas é um problema nacional e para resolvê-lo teremos que fazer desse problema um problema universal e político que seria resolvido que seria resolvido em um conselho de povos cultos. Ou seja, o Herz ele não via o sionismo como vamos voltar para Israel para ter o Beit HaMikdash, para comer todo mundo kasher, para ter o Beit Din, para ter isso. Ele não via dessa maneira. Ele via os judeus estão espalhados pelo mundo, o mundo quer matar os judeus, vamos juntar todo mundo num lugar e ter nosso lugar em paz. Era essa, em resumo, era essa a ideia do Herz. Tá ok? Ou Hashem usou e usa qualquer pessoa, seja lá qual for. Talvez se ele fosse religioso, ortodoxo, ele não faria nada disso. Então, cada pessoa tem seu mérito, não é porque ele não era religioso que Israel é como dizem muitos Neturei Karta, Israel é uma blasfêmia ter o território de Israel hoje e muitas coisas assim, desse tipo. Israel hoje é uma bênção de Akadosh Baruch Hu, se aconteceu e se nós temos, é uma grande bênção de Akadosh Baruch Hu que possamos viver nessa época, ok? Porém, o Herz morreu em 1904 e ele não pôde ver o território de Israel. Assim como Moshe Rabbeinu, né, que contemplou com os olhos, mas não pisou o pezinho aqui. Então, a terra de Israel, antes de pertencer a Israel, ao Israel moderno, ela pertenceu a várias outras nações. Tá ok? Exatamente. O Rav Kook é um apoiador do sionismo, é o primeiro grande rabino moderno do território de Israel. O Rav Kook ele tem um argumento fortíssimo, que é o que eu me inspiro até hoje, que ele diz o seguinte: a terra de Israel é um termômetro de Akadosh Baruch Hu, para nós vermos e contemplarmos a vontade de Akadosh Baruch Hu. Se a terra de Israel dá comida, dá chuva no seu tempo, ela não vomita os seus moradores, se Akadosh Baruch Hu protege os filhos de Israel dentro do território de Israel, quer dizer, Israel está fazendo a coisa certa. Se Israel faz a coisa errada, a terra vomita os judeus. Não há que pabezel que segure um míssil que Hashem queira que caia. Então, se Hashem quisesse fazer os filhos de Israel sofrer, ele ia fazer.
seja com Kipabés, seja com tecnologia, seja com o que for. E o Rav Kook, ele diz outra coisa: a terra de Israel floresce quando os judeus fazem a vontade divina. Por mais que seja, por maior que seja a quantidade de pessoas não praticantes do judaísmo em Israel hoje, é muito, muito, muito. Pessoas que não comem kasher pelos judeus que não sabem que é Shabat tem aqui em Israel. Tem judeu que come porco como se fosse comer alface. Conheço um que falou, que eu conversando com ele esses dias, eu falei, eu nunca comi porco na minha vida. Ele, por quê? É gostoso, é igual carne. É branco igual frango. Eu falei, não, né, eu nunca comi na minha vida. Mas você não morava no Brasil? Por quê? É normal. Então, vocês veem como que existem pessoas assim aqui em Israel hoje. Judeus de pai, de mãe, assim. E o Rav Kook diz, por pior que seja essa situação com que nós nos deparamos, nunca, em toda a história judaica, em Israel teve mais estudantes de Torá, mais yeshivot, mais rabinos, mais pessoas fomentando a Torá, como se vê hoje. Nunca. Então é evidente que Kadosh Baruch Hu aprova. Por que vai relevar os atos ruins de umas pessoas pelos atos bons de outras pessoas? Tá ok? Então nós passamos, por exemplo, pela dominação. Primeiro, dominação romana. Depois, pela dominação árabe. Depois, pelos cruzados. Depois, pelos mamelucos. Depois, pelo Império Otomano. E depois do Império Otomano, com o findar da Primeira Guerra Mundial, a dominação inglesa. Hoje, os ingleses são bonzinhos e são nossos amigos. Na época, eles não eram tão amigos e tão pouco tão bonzinhos. Não eram tão bons e nem tão bonzinhos os ingleses. E tampouco os judeus eram tão fáceis como são hoje. Hoje nós vemos, por exemplo, os árabes colocando bomba em carro, nós vemos pessoas matando gente por aí com metralhadora, falando, isso é terrível. Mas na época com a qual os ingleses dominavam Israel, os judeus faziam a mesma coisa. Colocava bomba em carro, explodia embaixada, pegava a família de embaixador e coisas atrozes que, se nós formos ver o decorrer da história, aconteceram pela mão dos judeus também. Porém, nós devemos saber e vemos pela Torá que é possível travar uma guerra para defender nosso território. Se achamos dar liberdade para podermos voltar hoje, então voltamos e vamos defender nosso território, seja qual for, seja paguemos qual o preço que temos que pagar. Tá ok? Então, nós tivemos, depois do Império Britânico, com a retirada do Império Britânico de suas forças armadas do território de Israel, Israel vem a declarar a sua independência. Tá ok? Deixa eu ver aqui. Eu tive que pular bastante coisa, porque senão não chegaríamos a esse ponto no nosso estudo de hoje. Então, no dia 14 de maio de 1948, um pouco antes das 4 da tarde, David Ben-Gurion, ele declara a declaração de independência. Ele proclama a declaração de independência do Estado de Israel. Eu deixei separado aqui. Havia deixado. Achei. Vai levar uns 3 minutos aqui de leitura. Eu vou ler a declaração. Tem o Mossad. O Mossad, ele é uma força de tarefa exterior externa, não é interna de Israel. Ele é uma inteligência internacional. E tem em Israel... Você lembra como é o nome da força de inteligência nacional aqui? Shin Bet. Shin Bet. Exatamente. Shin Bet, ele é a força de inteligência nacional. Tem o Mossad, que é o internacional. O Mossad é mais famoso, mas o mais forte, o mais equipado e o mais ativo é o Shin Bet. Ok? Então vamos lá. Eu vou ler aqui a declaração de independência que foi lida pelo David Ben-Gurion. Tá bom? Eretz Israel foi o berço do povo judeu. Aqui, a sua identidade espiritual, política e religiosa foi moldada.
a que eles primeiro atingiram a condição de Estado, criaram valores culturais e significância nacional e universal, e deram ao mundo eterno o eterno livro dos livros. Depois de serem forçosamente exilados de sua terra, o povo conservou consigo sua fé durante a dispersão e nunca deixou de rezar e esperar o seu retorno para ele e para a restauração, lá, de sua liberdade política. Impelidos por sua ligação histórica e de tradições, judeus lutaram gerações após gerações para se restabelecerem em sua antiga terra natal. Em décadas recentes, eles voltaram em massa, pioneiros, imigrantes e defensores. Eles fizeram desertos florescerem, reavivaram a língua hebraica, aldeias e vilas construídas, e criou uma próspera comunidade que controla sua própria economia e cultura, adorando a paz, mas sabendo como se defender, trazendo as bênçãos de progresso para todos os habitantes do país e aspirando um Estado independente. No ano de 1557, por convenção do pai espiritual do Estado de Israel, do Estado judeu, Theodor Herzl, o primeiro congresso sionista delineou e proclamou o direito do povo judeu ao renascimento nacional em seu próprio país. Esse direito foi reconhecido na Declaração Balfour de 2 de novembro de 1917 e reafirmado no mandato da Liga das Nações, que, em particular, deu sanção internacional para a conexão histórica entre o povo judeu e Eretz Israel, e ao direito de o povo judeu reconstruir o seu lar nacional. A catástrofe que recentemente caiu sobre o povo judeu, o massacre de milhões de judeus na Europa, foi outra demonstração clara da urgência de resolver o problema de um lar através do restabelecimento em Eretz Israel, do Estado judeu, que abriria as portas da terra natal para o povo judeu e conferiria ao povo judeu o status de um membro totalmente privilegiado da comunidade das nações, sobreviventes do Holocausto nazista na Europa. Assim como os judeus de outras partes do mundo continuaram a migrar para Israel, apesar das dificuldades, restrições e perigos, e nunca deixaram de assegurar o seu direito a uma vida de dignidade, liberdade, trabalho honesto em seu lar nacional. Na Segunda Guerra Mundial, a comunidade judaica deste país contribuiu por completo com a luta da liberdade e nações amantes da paz contra as forças da tirania nazista e, com o sangue de seus soldados e seus esforços de guerra, ganhou o direito de ser contada entre os povos que fundaram as Nações Unidas. No dia 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a resolução pedindo o estabelecimento de um Estado judeu em Eretz Israel. A Assembleia Geral requeriu aos habitantes de Eretz Israel de tomar as medidas que eram necessárias por parte deles para a implementação dessa resolução. Esse reconhecimento pelas Nações Unidas do direito de o povo judeu estabelecer o Estado é irrevogável. Esse direito é o direito natural do povo judeu, ser mestre de seu próprio destino, como todas as outras nações, em seu próprio Estado soberano. Assim sendo, nós, os membros do Conselho, povo, representantes da comunidade judaica de Eretz Israel e do movimento sionista, aqui reunidos no dia do término do mandato britânico sobre Eretz Israel e em virtude de nosso natural direito histórico e da força da resolução da Assembleia das Nações Unidas, declara a criação de um Estado judeu em Eretz Israel, a ser conhecido como Estado de Israel. Declaramos que, com efeito, a partir do momento do término do mandato, está hoje à noite, véspera de Shabat, dia 6 de Iyar de 5.708, até o estabelecimento das autoridades regulares eleitos do Estado, de acordo com a Constituição que será adotada pela Assembleia Constituinte, eleita mais tarde, a 1º de outubro de 1948, o Conselho do Povo atuará como Conselho Provisório de Estado e seu órgão executivo, a administração do povo,
será o governo provisório do Estado judeu, chamado Estado de Israel. O Estado de Israel será aberto para a imigração judaica e para o recebimento de exilados, que irá promover o desenvolvimento do país para o benefício de todos os seus habitantes, que será baseado na liberdade, justiça e paz, como imaginado pelos profetas de Israel, que irá garantir a completa igualdade de direitos sociais e políticos a todos os seus habitantes, independentemente de religião, raça ou sexo, que irá garantir a liberdade de religião, consciência, língua, educação e cultura, que irá salvaguardar os lugares santos de todas as religiões e será fiel aos princípios da Carta das Nações Unidas. O Estado de Israel está preparado para cooperar com as agências e representantes das Nações Unidas, da implementação da resolução da Assembleia Geral de 29 de novembro de 1947. Irá tomar todas as medidas para trazer a unidade econômica de Eretz Israel. Apelamos às Nações Unidas para assistir o povo judeu na edificação do seu Estado e para receber o Estado de Israel na comunidade das nações. Apelamos, mesmo que no meio do ataque lançado contra nós há meses, os habitantes árabes do Estado de Israel, para preservar a paz e participar do processo de edificação do Estado com base na cidadania plena e igual, devido representação em todas as suas instituições provisórias e permanentes. Nós estendemos nossa mão a todos os estados vizinhos e seus povos numa oferta de paz e boa vizinhança e apelamos a eles para estabelecer laços de cooperação e ajuda mútua como o soberano do povo judeu, estabelecido em sua própria terra. O Estado de Israel está preparado para fazer a sua parte em um esforço comum para o desenvolvimento de todo o Oriente Médio. Apelamos ao povo judeu de toda a diáspora para reunir em volta dos judeus de Eretz Israel nas tarefas de imigração e até a construção e de os apoiarem na grande luta para a realização do antigo sonho, a redenção de Israel. Colocando nossa confiança no misericordioso, nós afixamos nossas assinaturas a esta proclamação nesta sessão de Conselho do Estado Provisório sobre o solo da pátria, na cidade de Tel Aviv, neste Shabbat, Nerev Shabbat, no dia 5 de Ar de 5.708. Ou seja, há 69 anos atrás, Israel declarava sua independência. Tem algumas coisas que eu queria mostrar aqui para vocês, que é... Deixa eu pegar aqui. Primeira coisa, que se vocês viessem Israel hoje, está parecendo o final de Copa do Mundo do Brasil. Todo lugar tem muitas bandeirinhas pelas ruas. Vou tentar tirar algumas fotos para mandar nos grupos. Então, primeiro as bandeirinhas, né? Segunda coisa que eu queria mostrar para vocês como é a Teudat Zehut, que seria o nosso RG. A minha já é antiga, não é da moderna. A moderna tem um chip, é toda bonita. Mas esse aqui é um documento, é o nosso RG aqui de Israel. É o antigo, tá? Tem nossa foto. Que tem aqui, tem nosso número de RG, nosso nome. Aqui vem primeiro o sobrenome, depois o nome do pai, o nome da mãe, somente os primeiros nomes, data de nascimento civil, data de nascimento no calendário hebraico, aonde nós nascemos, terra de nascimento, sexo, onde foi feito, Yerushalayim, e a data que foi feito. Atrás ela tem um número de registro só, bem precário, né? Mas agora já mudou. Toda Teudat Zehut tem também um documentozinho como esse, tem que estar sempre levando junto, sempre. Esse documentozinho, ele é o nome da esposa, onde você mora, o nome dos filhos, todos os filhos têm aqui no papelzinho. Tem gente que tem quase um caderno junto com o Teudat Zehut. Então esse seria o nosso RG daqui. Quando uma pessoa faz aliá, antes de ter o RG, nós temos um documento que é esse daqui, chamado Teudat Olé,
A Teudat Olé, ele é um documento que ele serve para nós durante 10 anos aqui em Israel. Quando nós vamos comprar casa, várias coisas a gente vai se beneficiar, nós recebemos aqui pela Teudat Olé, que é a garantia de que nós somos Olim Hadashim, né? Esse aqui, minha Teudat Olé, foi tirado assim que eu cheguei em Israel, essa foto. Nós recebemos aqui a Teudat Olé. É um documento provisório. Ele serve por 10 anos para provar que eu sou Olé, Hadash. Porém, ela não serve, não tem valor, não tem muito valor prático de uso diário. Nós temos o Darcon, que é o passaporte israelense. Como que é o Darcon? O que tem aqui no Darcon para explicar? Nós temos aqui Medinat Israel, o primeiro nome, Marcia Lopes, o nome civil, Bangris, nacionalidade. Olha a minha nacionalidade. Israelite, israelense, documento de nascimento. Onde que eu nasci? No Brasil. Isso é muito bacana, né? Eu nasci no Brasil, mas eu sou israelense. Não fala que eu tenho dupla nacionalidade. O que mais tem aqui? Onde eu moro. Aqui em Israel pode mudar de nome, né? Nós tem lugares que colocam, tem doutor, como que coloca? O nome anterior, primeiro nome. Eu ainda não fiz, ainda bem que não, porque agora eu vou colocar minhas filhas, registrar minhas filhas, vou fazer várias coisas em termo administrativo aqui em Israel. Então, é bom no começo não mudar de nome ou mudar de nome logo que chega, cada um faz do jeito que acha mais conveniente. E aqui tem um documentinho que é bem bacaninha, que minha filha ganhou hoje na escola. É uma Teudat Zeut do Izada Pinim. Eles deram a carteirinha do Ministério do Interior. Vocês podem ver que a dela tá toda bonitinha, né? Da minha Teudat Zeut. Cadê a minha Teudat Zeut? Não pode perder de jeito nenhum. Não pode andar sem, na verdade. Então, a dela recebeu uma bonitinha e fizeram para a escola, na escola dela hoje, uma Teudat Zeut toda bonitinha, dá para ver, com fotinha, com os dados principais da pessoa. E ela tá toda feliz, toda feliz. Então, deixa eu ver as perguntas. Deixa eu ver aqui as perguntas e responder elas cada em uma ordem mais cronológica. Uma pessoa que tem um nome estranho ou uma pessoa que tem um nome que tenha uma menção a algum tipo de avodazará ou que tenha algum nome que não seja bonito aqui em Israel, pode mudar assim que chegar, não tem problema nenhum. Eu talvez, se voltasse no passado, eu mudaria assim que eu tivesse chegado o meu nome. Também tenho passaporte brasileiro. O meu passaporte brasileiro eu só uso para entrar e sair do Brasil. A única coisa que eu uso. Por enquanto ainda, porque eu provavelmente não devo renovar meu passaporte por conta de que eu estou com uma solicitação para revogar minha cidadania brasileira. Aqui eu fiz uma solicitação no Bitur Leumi. Bitur Leumi, que é como se fosse a Previdência Social. Como eu fiquei um tempo fora de Israel, agora eles querem saber se eu vim para ficar. E eles faziam algumas perguntas, se eu estaria disposto a anular minha cidadania brasileira para permanecer em Israel. E eu respondi que sim, que estaria. E eles pediram várias outras coisas. E está procedendo isso aí. Vamos ver como vai virar. Miriam, não tem problema nenhum. Normal, pode continuar Miriam. Como quiser. Tá bem? Aqui, por exemplo, se uma pessoa quiser chegar em Israel e falar, eu quero chamar Ronaldinho Gaúcho do Atlético Mineiro. Eles vão colocar lá na rede da dele, Ronaldinho Gaúcho do Atlético Mineiro. Não tem que ser nome judaico, necessariamente, entendeu?
Pode ser qualquer nome que quiser. Eu quero chamar Poupai. Eles vão colocar Poupai na tua Teudat Zehut e pronto. Entenderam? Então, assim, é assim que funciona em Israel. A pessoa pode optar por escolher um novo nome, seja ele qual for o nome. Não quer necessariamente dizer que a pessoa tem que colocar um nome judaico. Tá bem? Então, para concluir esse shiur, vou recolocar os 2 vídeos que nós assistimos no início do shiur. Um e depois o outro. E aí nós vamos bater um bate-papo até que chegue o shiur de Parasha da semana. Tá bom? Então vamos lá. Baleva Benima
העם היהודי הביתה גם ב-60 השנים הבאות. Então, só para confirmar com vocês o dia de Yom Ha'atzmaut. Deixa eu abrir aqui meu calendário. Existe um Seder de Yom Ha'atzmaut que está iniciando a ser praticado em algumas comunidades, principalmente nas comunidades sionistas, tá ok? Ele é praticado hoje em dia. Esse ano acho que nós não vamos praticar, nós não vamos estipular ele para ser praticado entre vocês. Mas ela está chegando ano que vem. Já faz um tempo que eu estou querendo montar uma Haggadah de Yom Ha'atzmaut. Existe uma Haggadah, Yom Ha'atzmaut. Nós ainda não fizemos o nosso, mas nós vamos fazer Bezat Hashem para o ano que vem. Yom Ha'atzmaut vai cair na quarta-feira, na próxima quarta-feira, ou seja, de terça para quarta-feira, terça-noite e quarta-feira. Existem pessoas que têm o costume de... Não, peraí, deixa eu ver. Não, desculpa, esse aqui é Pesach Sheni. Está no outro calendário, Yom Ha'atzmaut. Deixa eu achar aqui. Estou confundindo com Pesach Sheni. Yom Ha'atzmaut vai cair na segunda-feira, ou seja, de domingo à noite para segunda, tá bem? E segunda-feira é Yom Ha'atzmaut. Olha eu confundindo logo. Desculpem. Segunda-feira é Yom HaZikaron. Eu vou mandar o print screen para vocês. Segunda-feira é Yom HaZikaron e terça-feira é Yom Ha'atzmaut, tá bem? Então, semana que vem, segunda-feira é Yom HaZikaron, é dia de recordação dos soldados que caíram nas guerras de Israel. E na terça-feira é Yom Ha'atzmaut. Então, como eu vinha falando, existem vários costumes com que se faz essa Haggadah de Yom Ha'atzmaut. É um costume recente, um costume novo, que está se crescendo muito, mas é mais em Israel, não é alahá, não é obrigatório, não é nada. Também tem-se a prática de fazer o Halel, muito bem falado, Yohanan. Sim, se diz o Halel, porém não pode dizer brachá para o Halel, tá ok? Não se pode dizer brachá para o Halel de Yom Ha'atzmaut. Eu confirmei com o shiur do Rishon LeZion, o Rav Yitzhak Yosef, essa semana. Eu estava estudando um shiur dele sobre o período de Lag Baomer, de Sifrat HaOmer, todo esse período, e ele ressalta que não se pode fazer o Halel com brachá em Yom Ha'atzmaut. É só lido o Halel mesmo. Ok? Então, nosso shiur ele fica por aqui. Semana que vem nós vamos seguir falando sobre o Estado de Israel, sobre suas guerras, sobre política, sobre como são eleições, sobre o Estado de Israel, como ele funciona, tá ok? Então é isso. Daqui a pouquinho nós vamos ter aula sobre a Parashá da semana.